Ao longo da nossa vida, muitas vezes nos inspiramos em modelos para orientar as nossas atitudes. Esses modelos podem definir a nossa vida para o bem ou para o mal. Portanto, necessitamos de bons modelos. As crianças pequenas têm como modelos os pais, as mães, os avós, os tios ou os professores. Quando eles ficam jovens, adolescentes, tem modelo ainda, os professores continuam como modelos, os profissionais, os esportistas, os personagens da Bíblia. Porém, nem sempre bons modelos estão disponibilizados pela mídia. Veja um parágrafo da nossa lição. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas, histórias que exploram os problemas obscenos e a vida caótica de celebridades. Os leitores de Paulo em Filipos, embora obviamente não lidassem com a internet, enfrentaram desafios semelhantes em seu contexto. Assim como nós, Paulo vivia num mundo corrupto, um mundo de trevas espirituais, como estudamos numas lições passadas. O fato é que o mundo em que Paulo vivia era muito corrupto, imoral e maligno, como o nosso hoje. O mal sempre existiu em grande quantidade e continuará existindo até o fim. A questão é, como reagiremos a isto? Paulo orientou os filipenses quanto à escolha de modelos. Veja Filipenses 3, os versos 17 a 19. Sede meus imitadores, irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Paulo amava os crentes de Filipos e, portanto, se preocupava intensamente com os modelos imitados pelos cristãos. Vimos no verso 17, ele diz assim: imitem os que andam como eu ando. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo dá uma mensagem semelhante aos cristãos de Corinto. Sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Sede meus imitadores. Paulo se colocava como modelo para ser seguido pelos irmãos de Corinto, pelos irmãos de Filipos, pelos irmãos da igreja cristã nascente. Mas veja lá, ele falava agora de maus exemplos. Cuidado com os que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com os maus exemplos. Quando diz a Bíblia de que o Deus deles era o ventre, significa o seguinte: eles só pensam nos seus próprios interesses, somente os desejos do seu próprio corpo. Ainda a última frase do verso 19, só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, tem uma visão apenas carnal, apenas materialista. São inimigos da cruz de Cristo. Não devemos perder de vista o amor de Paulo para aqueles com quem ele discorda. Ele chora por eles. Observe também que ele não os chama de seus inimigos, mas inimigos da cruz de Cristo, conforme o texto que lemos em Filipenses 3, verso 18. Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra barreiras e coloca todos no mesmo nível, como pecadores que precisamos de um Salvador. Afaste-se dos maus exemplos. Veja o alerta, a advertência de Paulo aos cristãos de Roma. Notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com as doutrinas que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Romanos 16, 17. Os enganadores em Roma são descritos como aqueles que não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Veja, e sim a seus próprios interesses. Só servem buscando proveitos para si próprio. Mas a nossa lição traz, irmãos, um ponto para a meditação. Quais modelos eu tenho usado para seguir, para orientar a minha vida? Que modelos eu tenho seguido?
tem sido Cristo o meu modelo. O Senhor Jesus Cristo deve ser o nosso modelo. Veja como Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha como modelo a Cristo. E agora ele dizia para os crentes: podem ser meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Mas e outra coisa, irmãos, que coloca-se para meditação: que tipo de modelo eu tenho sido para os outros? Os outros podem olhar em mim e falar e seguir a mim como modelo, ter a mim como modelo, podem me imitar. Posso falar como o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu sou cristão. E em sendo cristão, vocês podem ser meus imitadores. Será, irmãos, que podemos afirmar dessa maneira? Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que a gente possa, primeiramente, ter bons modelos, buscar bons modelos. Na Bíblia nós encontramos muitos personagens que nós podemos seguir como modelos. Mas também, irmãos, que nós possamos nos preocupar em sermos bons modelos, para que outros possam nos seguir e dessa maneira chegarem mais próximo de Jesus. Que Deus nos abençoe, então, nesses dois pontos: na escolha dos nossos modelos e em que modelo nós queremos ser.